Minha gente, o dia 15 de fevereiro é o Dia Internacional de Luta contra o Câncer Infantil. No Brasil, segundo o INCA, Instituto Nacional do Câncer, são registrados 12 mil novos casos de câncer todo ano. O câncer infantil possui características bem próprias e bem diferentes em relação ao câncer em adultos, por exemplo. As células que sofrem a mutação no material genético não conseguem amadurecer como deveriam e permanecem com as características semelhantes das células embrionárias, multiplicando-se de forma rápida e desordenada. Por isso, a proliferação do tumor é mais rápida em crianças e, por outro lado, elas respondem melhor à quimioterapia com grandes chances de cura, minha gente, grandes chances de cura. E para a gente conhecer mais sobre esse assunto, hoje eu e você vamos receber, se tem alguém, uma autoridade que fala, que explica, que a gente entende, está aqui hoje, minha gente, o médico oncologista pediátrico, o Dr. Cláudio Galvão de Castro Júnior, que a gente vai receber na Salinha da Saúde. Doutor, bem-vindo, que alegria recebê-lo, doutor. Muito bem-vindo, doutor Cláudio, né? Muito obrigado por convidar a gente de novo aqui para estar mais uma vez. A alegria é nossa, o carinho é nosso, doutor. Assim, doutor, então, fevereiro marca essa data importante de conscientização, de luta, de combate, doutor? Exatamente, é o Dia Internacional do Combate ao Câncer Infantil. Então, o câncer infantil, como você mesmo disse, é uma doença que a gente, até quem é mais antigo, não conhecia o câncer infantil, mas hoje a gente já conhece bem e consegue curar boa parte das nossas crianças. Então vamos conversar um pouquinho sobre isso, doutor? Claro. Essa alegria, essas informações valiosíssimas. Como é bom a gente assim saber que tem curando, tratando a tempo, tem chance de cura de 90%, 80%, 90%. Isso é bom demais ouvir, né, doutor? Isso. O que acontece? Então, assim, o câncer infantil, a gente fala assim, câncer infanto-juvenil, na verdade. Porque você tem algumas faixas etárias, então quando você está muito perto, assim, do 1 a 5 anos, eles têm umas características, conforme você vai envelhecendo, ele vai mudando um pouquinho. Mas como você mais ou menos já falou os números, mas assim, vamos colocar aqui na população brasileira. Então, assim, vamos arredondar, são 200 milhões de brasileiros aí. A gente vai ter de 0 a 19 anos, aí em torno de 9, 10, até 12 mil casos novos por ano. A gente não tem uma estatística muito precisa, mas assim, você fica por aí. Então, assim, cada ano vai ter em torno de 10, 12 mil pessoas tendo câncer infanto-juvenil. Então, o que isso significa? É uma doença relativamente incomum? Ela é. Eu não gosto de chamar o nome de doença rara, porque doença rara, aí você já vai ver aquela doença que tem 30 no mundo, então não é isso. Mas é uma doença bastante incomum. Então você tem uma coisa assim que ela começa a ser bastante específica e precisa ser tratado em lugares específicos. Mas, por outro lado, é alguma coisa que você tem uma chance de cura muito elevada e já faz bastante tempo. Então eu, pessoalmente, tenho pacientes que eu tratei na minha residência, já se vão 29 anos, que quando eu comecei essa residência, e eu tenho pacientes que estão vivos, né? Que eu conheço e que eu sigo às vezes no Facebook, no Instagram, ou que eu converso com eles, então eu já vi ter filhos, etc. Então isso é um alento grande. Ô, doutor Cláudio, quando a gente fala de câncer, a gente está assim, nos adultos, assim, nos homens a gente, poxa, é pulmão, é próstata, nas mulheres é a parte do útero, é mama, enfim. Tem alguns órgãos específicos quando a gente fala assim, do câncer em adultos, né? Quando a gente fala câncer infantil, infanto-juvenil, que tipo de câncer que a gente está falando? Isso é interessante, porque essa divisão, assim, a gente faz uma divisão meio grosseira, adulto-criança, mas na verdade isso vai mudando conforme avança a faixa etária, né? Então, porque uma criança não é câncer de útero, câncer de próstata, não é, né? Entendeu? Então, assim, você não vai ter, por exemplo, você não vai ter mama em menina, é raríssimo, mas existe, mas é muito raro em adolescente, já mais velha. Colo uterino é quase que uma coisa aqui inexistente. Aquele pulmão clássico. Que estão desenvolvendo ainda. Você não tem, porque esses que a gente conhece mais são associados ou ao envelhecimento, por exemplo, próstata, ou o pulmão, a maioria é o cigarro, o que estilo mesmo de vida, etc., né? Mesmo que a criança fumasse, não ia dar tempo. Então, o que eu tenho? Eu tenho alguns tipos principais. O mais conhecido, principal, aí disparado, são as leucemias. Leucemias. Então você tem sangue. Então o que são leucemias? São doenças do sangue. De onde vem o nome leucemia? Vem do meu sangue branco. Então minha mãe dizia, mãe, fulano teve leucemia naquele tempo, eu era criança.
o sangue branco ficou maior que o sangue vermelho e a pessoa morreu. Mais ou menos. Como é que funciona isso? Onde é que está a nossa fábrica do sangue? Isso que é uma coisa importante. A fábrica do sangue está no tutano, está dentro do osso. Então, o que acontece? Células doentes vão começar a tomar o espaço. Esse espaço começa a ser tomado, a célula boa não consegue produzir. Então, eu tenho célula lá, essa célula é doente, ela é disfuncional, ela é maluca. E se multiplica. Ela se multiplica muito depressa e ocupa o espaço. E o que eu vou ter de sintoma? Aí, o que tem no sangue, os elementos principais mais conhecidos do sangue? O glóbulo vermelho, que basicamente vai fazer, transportar oxigênio. O glóbulo branco, que vai fazer parte da nossa defesa. E a plaqueta, que é a menos foi conhecida depois, que parece, no microscópio parece uma sujeirinha, ela se junta para fazer a coagulação do sangue. Então, se você imagina alguém que vai ter leucemia, por exemplo, em criança, a maioria das leucemias são agudas, então são leucemias que surgem rapidamente, o que eu vou ter? Posso ter anemia. Por quê? Não porque, nossa, anemia vira leucemia. Não, isso é uma grande lenda. Então, anemia não vira leucemia. Anemia não vira leucemia. A anemia pode ser um sinal. Mas a anemia clássica, dessa criança não come... Também porque são os glóbulos vermelhos, não é? Essa que não come, etc., é geralmente falta de ferro. Então, eu posso até morrer por falta de ferro. O Rodrigues Alves, que é daqui de perto, todo mundo diz que ele morreu de gripe espanhola, mas eu fui no Museu Rodrigues Alves esse dia e descobri que ele morreu, na verdade, de falta de B12, que chama anemia perniciosa. Então, é um tipo de anemia, por exemplo, que se eu não corrigir a B12, a pessoa pode falecer. Mas a leucemia é uma anemia diferente, é por falha de produção. Então, eu não estou produzindo, você vai ficar mais cansado, mais branco, então isso são os sintomas. Anemia. O outro sintoma, o que vai ser? Infecção recorrente. Por quê? Eu posso ter um monte de célula branca, mas elas não estão funcionando. As boas não estão lá para me ajudar. Então, eu vou ter infecção. Então, assim, a criança, quem tiver leucemia aguda, geralmente pode ter um quadro de infecção recorrente algumas semanas antes. Ele tem uma dor de garganta, aí piora, tem uma dor de ouvido, aí tem uma pneumonia que não cura. Então, isso é um outro sinal. Então, quando a gente fala de câncer de sangue, é relacionado aí a um tipo de irregularidade no sangue. Na fábrica do sangue. Tem várias irregularidades. Anemia, os glóbulos vermelhos. Leucemia, o nome leucemia vem porque as primeiras leucemias você conseguia diagnosticar porque você tinha muito glóbulo branco. Mas tem leucemia que você pode ter pouco. Responsável pelo sistema de defesa, a imunidade. Exato. Então eu tinha aquele monte de glóbulo branco que era inútil, o sangue ele ficava... Porque você pega um tubinho de sangue, que você coloca esse tubinho de sangue de pé, você consegue ver as fases do sangue, o plasma, as camadas, né? E aí tem uma camadinha, parece um cremezinho em cima. Quando eu tenho uma grande quantidade de célula branca, essa camada branca fica grossa. Então por isso que veio esse nome. A primeira pessoa que observou lá, colheu o sangue e depois observou, nossa, olha o que aconteceu. Isso aí foi lá descrito lá no século XIX. Entendi. Então ficou esse nome. Mas tem leucemias que obviamente então, isso não vai leucemia é uma das principais. É só ela ou tem ainda outro nessa faixa etária Nessa infantil? faixa etária eu não tenho muito outros tipos exatamente do sangue, né? Porque, por exemplo, mesmo no adulto eu tenho outros tipos de doenças que são primas da leucemia. Mieloma, que é uma coisa de idoso, etc., que vai pegar o osso e vai estar comprometendo a medula óssea. Mas o conceito está comprometido a medula óssea, eu não tenho produção de glóbulo vermelho, fico anêmico. Não tenho glóbulo branco saudável, eu posso ter glóbulo doente, fico com infecção. Não tenho plaqueta, eu tendo a sangrar. Então, daí vão vir os vários sintomas. Então, o que a pessoa pode ter? Ficar pálida, ter roxo com frequência, começar a ficar como se tivesse batido, mas sem bater. Ela pode ter infecções de repetição, como eu citei. Pode ter dor óssea. Mas por que ela vai ter dor óssea? Porque o osso ele tem uma camadinha que chama periósteo. Quando eu estou produzindo muita célula branca, muita coisa no meu tutano, na minha medula, ela vai empurrando. O osso dói. Então, isso dá um sintoma de dor. A gente vai aprofundar na leucemia aí, doutor, porque é câncer infantil. Agora, por exemplo, assim, nas linfas, os linfomas, pode também ou não? Isso, então aí eu tenho o segundo lugar. Então, assim, o linfoma também é uma família de doença hoje muito grande, é uma classificação muito extensa. Quem descreveu o primeiro linfoma lá no século XIX foi o doutor chamava Hodgkin, é o nome da pessoa. Então ele descreveu um primeiro linfoma que chamava linfoma de Hodgkin. Só que depois descobriu que tinha um monte de linfoma que eram não Hodgkin, que é uma família gigantesca. Então o que o doutor Hodgkin viu?
ele viu que o que é o sistema linfático? Então você tem o sistema sanguíneo, está circulando, mas assim, por exemplo, você... O sistema sanguíneo é fechado, né? É fechado, está circulando. Fechado, né? Mas o sistema linfático, ele faz um auxílio. Então, por exemplo, às vezes você, sei lá, você aperta lá uma espinha e sai depois aquela coisinha, aquela aguinha, que a gente chama de linfa. Então, esse sistema linfático, ele também está ajudando a limpar, ele está trabalhando. Então, caminhão do lixo que passa, também, mais ou menos. Também. Assim, né? Você tem um caminhão do lixo passando o glóbulo branco e esse segundo. Então, por exemplo, a amígdala é o sistema linfático. Então, passa lá uma sujeira, a amígdala está lá funcionando, eu falo, opa, peraí, tem uma bactéria aqui, eu já vou trabalhar aqui, essa bactéria não vai nem circular. Então, por exemplo, quando eu tenho amidalite, o que aconteceu? A bactéria ficou ali na garganta e a garganta ficou inflamada. Quando eu tenho linfadenite, que é a famosa íngua, geralmente eu tenho uma inflamação, então, por exemplo, eu tenho uma dor de ouvido, ou eu tenho um fio de barba que encravou, ou eu cortei a minha unha, machuquei a minha unha, eu posso ter... Aqueles bócios também são... Não, bócio é da tireoide. Tireoide, ok. Então eu vou ter o quê? Uma adenite, né? Uma linfadenite. Então aquela bactéria que eu fiz aqui, ela entrou na circulação e pode ser que ela fique presa ali no meu linfonodo. Então ele vai aumentar. Então o linfoma tem aumento de linfonodo. Qual que é uma característica que a gente chama bastante atenção? Geralmente, nas crianças. Em qualquer idade. Linfonodo aumentado, se ele é muito agudo, se ele é dolorido, geralmente ele é infeccioso. Não que não precisa tratar, mas geralmente ele não tem característica oncológica. Quando eu tenho um aumento de linfonodo que ele não dói, isso me chama atenção. Entendi. Então, às vezes, a pessoa tem, por exemplo, um linfonodo. Eu já vi um paciente que ele foi visitar a avó, numa casa de repouso, e chegou lá, o médico olhou e falou, olha, esse pescoço seu tem que ser avaliado. Aí ele foi lá, a gente fez uma biópsia, era um linfoma. Então ele pode aumentar e não dar sintomas. Entendi. Então os linfomas, eles têm aumento de linfonodo, e o linfoma também pode dar febre, o linfoma também pode dar infecção, e como ele é irmão da leucemia, é o mesmo tipo de célula, ele também pode infiltrar e invadir a medula óssea. Então são os principais, digamos assim, cânceres numa criança leucemia e linfoma. Aí depois tem outros, um que é bastante conhecido também, que não é como um adulto, porque a leucemia e linfoma você vai ter bastante em adulto, vai ter em adulto mais velho, só que muda um pouco, aí vai ter leucemia mais crônica, etc. E os linfomas também, eles mudam de característica conforme avança a faixa etária. Na criança eu tenho linfomas, eu chamo de alto grau, né, que crescem rápido, como você disse na apresentação, eles crescem rápido e respondem muito bem à quimioterapia. Então são doenças, leucemia, linfoma em criança, de uma curabilidade extremamente alta, tratando certo e rápido, que eu falei, tenho pacientes que eu tratei em 95 de linfoma, de leucemia, que eles estão... Então, leucemia, linfoma e... E tumor do sistema nervoso central, esse é o terceiro. Então esse vai pegar pacientes aí em torno da primeira infância, então são tumores que crescem no sistema nervoso central. Aí eles podem crescer, dependendo da localização, eles vão dar sintoma. Então um mais comum, chamado meduloblastoma, ele cresce na região do cerebelo e ele pode dar problema de equilíbrio. Então aquela criança que estava começando a andar, já está andando e de repente começa a perder o equilíbrio. Ela começa a perder o equilíbrio, às vezes pode ser um estrabismo, pode até ter convulsão e pode até ter vômito, mas esse não é o sinal principal. As pessoas pensam, nossa, convulsão e vômito é sinal de doença do sistema nervoso central. Não, eventualmente esse até pode ter. Os sintomas das crianças às vezes pode ser alteração de comportamento, distúrbio de marcha, está andando, começa a ter um andar de bêbado. Então são tumores que aí o sistema nervoso central, eu preciso operá-los e realmente eu preciso fazer radioterapia e quimioterapia. E são tumores mais difíceis e mais trabalhosos. Eles não têm o índice de cura que tem leucemia e linfoma, por exemplo. Agora, doutor Cláudio, do ponto de vista assim da leucemia, voltando à leucemia, é um defeito na fábrica, é o tutano lá, a fábrica do sangue, que está descompensado, um aceleramento, uma aceleração da produção dos glóbulos brancos, etc., e leucemia. Mas a criança nasce com isso, é um defeito, é questão genética, é hereditária, por que aconteceu isso, doutor? Então, isso tem várias explicações. Cada tipo de leucemia tem a sua explicação, ela não é completa, mas uma coisa muito interessante. Por exemplo, alguns tipos de leucemia de criança, leucemia linfóide aguda, estão começando a surgir artigos que associam isso a alguma exposição materna, alguma propensão
E aí, quando você nasce, então assim, tem o primeiro gatilho, o segundo e o terceiro gatilho. Claro, para os 3 gatilhos serem acionados, você pegar uma leucemia, a incidência é de 3 por 100 mil. Tá. Então é uma coisa como ganhar numa loteria federal, assim, uma coisa rara. Mas assim, uma das coisas que se estuda são fatores da mãe e outra coisa que se estuda são microbioma intestinal. Nossa, o que é esse nome? São as bactérias que vivem no nosso intestino. Então essas bactérias, se elas não forem saudáveis, em alguns tipos de estudos que o pessoal está fazendo, mostra que isso pode favorecer leucemia. Entendi. Isso ainda, criança. Na criança. Isso a gente ainda está estudando, isso é uma área de pesquisa, mas assim, reforça aquela ideia, poxa, o que eu posso fazer para prevenir câncer infantil? Muito pouco. Mas se você tiver um bom acompanhamento na gestação, tomar vitamina, a criança tomar leite materno, tiver uma boa dieta, de alguma maneira talvez você esteja prevenindo. Está protegendo e Tá prevenindo. protegendo. Então assim, é uma coisa, claro, ainda muito experimental, mas deve sair alguma coisa por aí. Porque o nosso microbioma, as bactérias que moram no nosso intestino, elas são de uma importância muito maior do que se imaginava até então. Então elas têm regulação de humor, elas têm regulação em doença neurológica, então assim, está se descobrindo e se descobrindo cada vez mais. Uma pergunta clássica, assim, doutor, assim, por exemplo, a mãe estava com câncer, mas não sabia, ou durante o câncer engravidou, etc., né, tá ali, e aí nasceu a criança, ela vai amamentar, o fato de ter, né, ela com tumor, com câncer, ou a amamentação vai passar para a criança ou não? Não, então, se a mãe tem câncer, geralmente não tem essas características de hereditariedade. Assim, 90% dos casos de câncer a gente não consegue traçar um fator hereditário. Isso a gente trabalha com 10, 15% dos casos no máximo, que a gente consegue definir, falar, olha, realmente você tem uma origem genética, a maior parte das vezes a gente está trabalhando fora disso. Mas se a mãe tem um tipo de câncer, a maioria das vezes não vai ser um câncer associado, por exemplo, às vezes é um câncer de mama ou uma própria leucemia, isso não vai ter uma relação com a criança. Claro, são situações graves, situações raras que eu já me defrontei e às vezes a mãe tem um diagnóstico, você vê o tempo de gestação que está e fala, bom, o que a gente vai fazer? Ó, vamos esperar mais um pouquinho, nasce a criança um pouco antes, vai para a UTI neonatal e aí dependendo do tratamento que a mãe for fazer, a gente vai poder deixar que ela amamente, não por passar a célula com câncer, mas por causa do tratamento que a gente está fazendo. Doutor Cláudio, um adulto, né, quando recebe um diagnóstico, né, poxa, né, a gente lida com isso, eu trabalho também com isso, do ponto de vista espiritual, um adulto quando recebe um diagnóstico do câncer, puxa, abala, né, isso parece que o chão desaparece, não é uma notícia gostosa e boa de se receber, mas ele tem critérios, enfim, para processar isso, os tratamentos, na medida que o médico vai dizer também o câncer, vai anunciar o diagnóstico do câncer, vai também dar caminhos de tratamento, etc. Mas uma criança, né? Uma criança, ela recebeu o diagnóstico, olha, né, a criança de 2 aninhos, 3 aninhos está com câncer. Ou seja, para o pai, para a mãe, para a criança talvez não tenha o peso, tá, dói, etc. Mas o pai e a mãe, ou seja, o que fazer nesse momento, como dar notícia, como trabalhar, como ajudar um pai e a mãe que recebe a notícia que o filhinho está com câncer, doutor? Isso é um trabalho assim, que a gente treina e aprende desde que começa a fazer a especialidade. Então, primeiro, a abordagem da criança. A abordagem da criança é conforme a faixa etária. Então, se é muito pequeno, evidentemente que não tem muito o que falar, mas se já tem 3, 4, algum entendimento, você já explica que vai ficar no hospital, etc. Essa faixa etária, inclusive, eles têm uma adaptabilidade muito grande, né? Então, eles entram naquela rotina do hospital, já conhecem... O próprio hospital já está adaptado também para fazer um universo até mais agradável. O universo mais lúdico e a criança começa a conhecer aquelas rotinas. Então, se a criança é um pouco maior, você já explica um pouco mais. Então você mais ou menos explica, fala, isso realmente é uma leucemia, vai cair seu cabelo, dependendo do tratamento, então você fala a verdade. Claro, você não conta aquilo do ponto de vista mais complexo, até porque não vai entender, mas você tenta falar o maior número de verdades possível, porque o que acontece, você... Não esconder. Não, senão você perde a confiança. Ok, não esconder. Ah, olha, aquele procedimento vai doer, fala, não, aquilo não vai doer porque você vai estar dormindo, então não vai doer. Ou, olha, você, por exemplo, pega uma criança com 6 anos, eu preciso fazer uma tomografia em você
é uma tomografia que não vai ter contraste nada, você só precisa ficar quietinho na máquina e eu prometo para você que não vai acontecer nada. Se você criou um bom vínculo, você consegue colocar uma criança de 6 anos a fazer uma tomografia, ela não vai se mexer, até a ressonância, que dura mais tempo. Então, isso é importante de ter esse vínculo. Com o pai e com a mãe, você tem que sentar, pai, mãe, tia, quem tiver, e explicar tudo sempre com muito carinho, com muita assim, humanidade, né? Mas você dizer toda a verdade. Falar, olha, a probabilidade é tal, é essa. A gente sempre fala assim, câncer infantil você sempre tem assim. Existe um tipo de câncer que felizmente a gente vê assim, quem trabalha muito vê 1 caso, 2 por ano, que é alguma coisa que até hoje a gente não tem muito o que fazer. É um tumor do sistema nervoso central, tumor de tronco que é muito ruim. Mas a maioria dos casos a gente tem o que fazer e você tem exemplos de pacientes que você tratou há 10, 15, 20, 30 anos. Então você deve ser sempre... Você deve ser verdadeiro, otimista, claro, mas sem tirar o pé da realidade. Então, isso você consegue fazer um vínculo forte com os familiares e colocar o familiar do teu lado. Porque quando você está tratando de um câncer infantil, um infanto-juvenil, um adolescente, você tem uma família, então aquele grupo tem que estar com você. Se aquele grupo não estiver na mesma página, é muito complicado, é muito difícil de trabalhar. Gente, quantas informações valiosíssimas que a gente aprendeu aí, dar notícia com muita humanidade, com muito amor, com muito carinho, com muito respeito, mas com muita verdade. E a boa notícia é que as crianças respondem bem ao tratamento, viu? Eu vou chamar o nosso primeiro intervalo, presta atenção, primeiro intervalo. Na sequência, né, quando voltarmos, vou perguntar para o Dr. Cláudio assim, como é que a gente começa a identificar? Como é que você começa, você pai e mãe, que sinais que uma criança vai dando para você, né? Você não sabe que está o sangue lá, mas que sinais que as crianças vão dando, né? Que está alguma coisa errada, alguma coisa está acontecendo com ela. Então, tudo isso e muito mais no próximo bloco, hoje o assunto câncer infantil, para você que nos acompanha. Então, e já estamos de volta com o nosso programa Saúde e Fé nesse sábado maravilhoso, minha gente, recebendo aqui o nosso super convidado, Dr. Cláudio Galvão de Castro Júnior, nosso médico oncologista pediátrico, que aceitou nosso convite e está aqui nos ensinando, né, a identificar e entender sobre essa realidade. Não é a realidade limite, porque se trata de crianças, sempre é muito delicado o tema, é o câncer infantil. Mas a gente precisa abordar para que você também preste atenção nos sinais, assim, porque tem tratamento, tem cura e tem prevenção, viu? Doutor, eu terminei o bloco passado dando assim um gostinho para quem está em casa. Ou seja, como é que um pai, uma mãe, né, no caso da leucemia, depois eu vou falar do linfoma e depois do câncer do sistema nervoso, mas na leucemia, como é que um pai ou mãe, que sintomas, que sinais, que percepção que eles têm que ter para perceber que o filho não está bem ou está se instalando ali uma leucemia, doutor? Isso é interessante. Então, assim, tem uma regra geral que vale para qualquer tipo de câncer ou doença mais grave. Algum sintoma novo que te levou ao médico mais de 3 vezes. Uma dor de cabeça que você não tinha, ou um inchaço, alguma coisa assim. Então, isso é sempre um sinal de que alguma coisa merece cuidado e pode ser câncer. No caso da leucemia, a gente já comentou. Então, você tem ali um problema no tutano, na medula óssea, não está produzindo sangue. Então, assim, falta de glóbulo vermelho, anemia, cansaço, fadiga, falta de glóbulo branco, infecção, febre. Então você vai ter infecções de repetição, falta de plaqueta, mancha roxa, sangramento na gengiva, sangramento ocular, eventualmente dor de cabeça. Então isso aí vai abarcar os quadros isso vai abarcar boa parte da sintomatologia da leucemia. Uma coisa muito importante, que às vezes que a gente vê propaganda, aquelas propagandas do cigarro, que você olha assim, cigarro dá câncer, parece aquela pessoa magérrima, horrível. Assim, o câncer infantil ele é muito rápido, não vai dar tempo nem da criança emagrecer. Então não espere que você vai ver uma criança magra, doente, daqueles filmes sensacionalistas, isso não vai acontecer. E a outra coisa é que você ter exatamente dor, né? Nem sempre vai ter dor, as coisas nem sempre vão estar doendo e nem sempre o estado geral da criança vai estar péssimo. Então isso é uma mensagem muito importante. A segunda coisa é linfomas. Então o que eu vou ter? Aumento de linfonodo, né? Adenomegalia, a famosa íngua. Eu posso interromper o senhor? Eu queria aprofundar um pouquinho mais essa questão da leucemia. Sim. Ou seja,
Aí chega o pai e a mãe no seu consultório, doutor Cláudio, assim, doutor, a criança assim, parece que eu dou remedinho para a febre e não passa, está sempre reclamando, está sempre chorando, enfim. Aí o senhor vai pegar a criança, vai ver a criança e vai começar a perguntar o quê para o pai e para a mãe? Eu vou perguntar se essa febre é recorrente, se isso é novo, se ele já tinha esse tipo de coisa, porque às vezes é uma criança, por exemplo, se você pega uma criança que ela tem 1 ano de idade e começou a ir para a creche, ela vai fazer uma infecção atrás da outra. Né? Então você tem uma faixa etária aí normal, entre os 3 e os 6 anos, que as crianças fazem infecção de repetição, super comum. Tem algum exame que você vai pedir, doutor, um hemograma? Para a leucemia, o hemograma ele faz... Ele não, às vezes ele não dá o claro subtipo de leucemia, mas eu olho aquele hemograma e falo, eu posso dizer, eu tenho uma suspeita muito forte de uma leucemia, ou olhando o hemograma eu posso falar, tem uma leucemia. Ok. Olhando o hemograma, eu já sei o diagnóstico. Só pelo hemograma? Só pelo hemograma. Ou então, tem, além do hemograma, um mais específico? Aí eu vou aprofundando, mas eu olho aquele hemograma e falo, dependendo do hemograma, ele já me diz ali que falou, olha, isso aqui é uma leucemia aguda, aí eu vou ter que saber o subtipo. Aí eu vou para o mielograma, que é tirar um pouquinho do sangue do tano do osso, olhar no microscópio, passar em outros aparelhos, para conseguir saber o subtipo de leucemia e fazer o tratamento correto. Então, a criança chega lá, o pai chega lá, olha... Porque a reclamação principal do pai e da mãe em relação a uma criança já suspeitando leucemia, o que é? É febre, é vômito? O que o pai diz para o senhor? A criança vai ter uma infecção mais contínua, vai recorrer mais vezes. Eles vão dizer para o senhor... ele não era assim, ou ele está mais branco que o habitual, ou ele está mais cansado, ou surgiu esse monte de mancha roxa que eu não via. Ok. Então isso já vai... Opa, acendeu o sinal de alerta, que ali está se instalando aí já é uma manifestação preliminar de uma leucemia, doutor. A gente tem que ter muito cuidado, porque muitos desses sinais vão parecer com viroses comuns. Né? Vão confundir. Mas geralmente o que vai acontecer? Volto naquilo que eu disse lá no início. É uma coisa que de repente ficou estranha, que está recorrendo. Aquele padrão mudou, não era daquele jeito. Toda criança vai ter febre, toda criança vai ter dor de cabeça, toda criança vai se machucar. A mancha roxa vai aparecer porque bateu, mas é uma mancha roxa que não aparecia, é uma dor que a criança não tinha, que às vezes é aquela dor, nossa, eu estou morrendo de dor. Aí tá bom, você não vai à aula, opa, vou brincar. Fala, não, então... Então, assim, é aquela dor, se a criança não vai brincar, poxa, então vou me preocupar. Aí, doutor, ela estava correndo pela casa, corria assim, andava para lá e para cá, mas agora, doutora, ela não consegue ficar de pé, parece que ela fica tonta, parece que ela não tem equilíbrio, né? Ou seja, é um sintomazinho que os pais vão dar para o senhor para dizer que aí tem um linfominha, parecendo. Não, aí perda de equilíbrio, aí já vai para tumor do sistema nervoso central. Ok. Até tem linfoma, mas perda de equilíbrio geralmente está aqui nessa área. O equilíbrio tem um órgãozinho chamado cerebelo aqui. Quando a gente bebe, ele perde isso vai acender o sinal de alerta para o senhor. Opa, que exame que você vai fazer para esse caso? O mesmo? Quando eu suspeito de tumor do sistema nervoso central, aí é um pouco mais complexo. Que aí eu tenho que fazer o que vai precisar. Uma conversa com a família, a gente chama de anamnese muito boa, e falar, olha, essa criança, ela ficou estranha, ela está com um comportamento estranho, ela estava aprendendo a andar, desaprendeu a andar, ela está mais sonolenta, alguns tipos, por exemplo, aí realmente perde o apetite completamente, a criança começa a emagrecer, então esses são sinais de alerta. Afeta também o aprendizado, caso ela esteja na escolinha? Afeta, alguns casos sim. Eu lembrei de um caso muito curioso, que eram irmãs gêmeas que estavam no mesmo ano e de repente uma começou a piorar o desempenho, ela começou a sentir mal. Só em uma? Só em uma. Olha. E aí aquilo chamou atenção, falou, não, peraí, vamos ver o que está acontecendo. Entendi. Então isso chamou atenção porque eram gêmeas idênticas, né? E uma de repente estavam iguais, lá pelos 7 anos uma saiu da curva. E aí aquilo chamou muita atenção. Que exame que o senhor ia pedir nesse caso? Nesses casos de sistema nervoso central, aí é muito importante mesmo aí fazer o exame específico de ressonância. Porque daí você faz a ressonância e você já olha e vê se tem a lesão e aí você consegue tirar um pedacinho para saber o subtipo. Aí uma vez confirmado isso, que tem, claro, né, como o senhor diz assim, defendeu até agora, que é um trabalho de equipe, ou seja, a família tem que entrar, o espírito ali, todo mundo tá junto ali, né, nesse combate. Aí
vai começar aqui a fazer uma cirurgia para tentar tirar? Aí você vai fazer um planejamento, que daí você faz a ressonância, você vai ver. Bom, todo câncer infantil é igual voar, né? Então você tem que fazer o planejamento do voo. Tá. Então você faz o planejamento do tratamento, combina com as partes. Então vou lá combinar com o piloto, com o mecânico, o cara que abastece o avião. Falo, bom, agora nós vamos sair nessa direção. Nós vamos tratar, nós vamos operar, né? E aí você faz cirurgia. Eventualmente, alguns tipos de câncer de criança, eu só fazendo a cirurgia eu resolvo. Não preciso fazer mais nada, faço a cirurgia e faço acompanhamento. Outros eu faço cirurgia, posso fazer quimioterapia junto, e eu tenho que fazer cirurgia, quimioterapia e radioterapia no local. E alguns tratamentos mais modernos. Né? Mas tumor de sistema nervoso central é alguma coisa que a gente está trabalhando ainda para melhorar. A gente, por exemplo, leucemia, ela avançou de uma maneira muito violenta. Linfoma avançou muito, tumor de sistema nervoso central. Do ponto de vista da tecnologia. Da tecnologia de tratamento, né? Etc. Então, tumor de sistema nervoso central, a gente está apanhando. Eu tenho um amigo meu, que é pai de um paciente, que ele criou, inclusive, uma iniciativa para levantar recursos de pesquisa, para pesquisar pode falar, doutor, fica tranquilo. Não, esse meu amigo, ele tem uma chama Meduloblastoma Initiative, é um negócio internacional até, que ele levantou 5 milhões de dólares, porque mesmo nos Estados Unidos, por ser um tumor muito raro de criança, etc., e não tem nenhuma droga específica, você não tem muita verba para pesquisar. Então, como ele tem uma condição financeira muito boa, o filho tem a doença, e ele resolveu que a missão de vida dele levantar dinheiro para avançar a pesquisa nesse tipo de doença. Se esse seu amigo está acompanhando, parabéns pela iniciativa. Esse é o também, viu? É o Fernando Goldstein. Fernando, parabéns. Ele faz trabalho que é muito legal. O câncer infantil tem muito trabalho legal, mas esse trabalho dele é a vontade dele, quer dizer, a dor dele que ele transformou. Ele quer deixar esse legado. Ele quer deixar esse legado. Doutor, aí de repente eu levo uma criança, o pai leva uma criança para o seu consultório, assim, doutor, começou a sair uma bolinha aqui atrás, não sei se uma íngua na perna, enfim, uma bolinha. Essa bolinha não estava, parece que está endurecida aqui, doutor. Isso é um sinal muito importante. Então, assim, a outra mensagem é dor, eventualmente, assim, eu tenho uma bola, uma íngua, de qualquer faixa etária. Surgiu uma bola na perna. Agora, presta atenção, não falando linfoma, mas falando de qualquer coisa. Surgiu uma bola que não dói, eu preciso ir lá ver o que é. Porque, assim, o linfoma, então, assim, tem uma íngua, cresceu, e onde vai ter íngua? Que vai ter aqui nessa região do pescoço, vai ter em região do ouvido. Essa região? Vai ter embaixo do braço e vai ter em região inguinal, onde eu consigo ter íngua. Na virilha? Na virilha. Então, às vezes, na virilha, você vai lá perguntar, nossa, aí você vai examinar, você olha o dedo da pessoa, vou desencravar uma unha. Aí aquele dedão tá gigante, né, fez uma infecção terrível. No aí, caso de um adulto, né, doutor? Não era mas criança? Mesmo criança, um adolescente foi lá, encravou a unha, aí você vai palpar o linfonodo, aquele linfonodo vai estar aumentado. Então, isso é o linfonodo trabalhando, é a íngua. Mas assim, você não tem nenhum desse sinal, você tem um linfonodo aumentado. Esse linfonodo tem mais que 1 centímetro, 1,5 centímetros. Ele é não doloroso, ele não se move, ele é meio endurecido, isso merece uma avaliação. Pode ser confundido com outra coisa, um lipoma? Pode, pode. Lipoma, clinicamente, ele tem características, mas pode ser confundido com lipoma, pode ser confundido... Que é uma gordurinha localizada, lipoma. Pode ser confundido com doenças, por exemplo, com tuberculose, uma doença chamada rara, mas existe, chama doença da arranhadura do gato. Mas aí você tem que ter muito gato e o gato tem que te arranhar muito. E eu já peguei paciente com lesão grande, que eu jurei que era um linfoma, a gente tirou, era a doença da arranhadura do gato, é uma bactéria, você tem que tratar. Então, assim, você pode confundir, por isso que você às vezes tem que ir lá e tirar um pedaço. É para fazer Você tem que fazer uma biópsia para tratar. Ali. E depois, foi diagnosticado, o que é? Aquela bolinha que surgiu, aquele carocinho que surgiu, ele só é uma ponta de um iceberg que está mais profundo ou é só ali, doutor? Pode ser só ali, dependendo do tipo de linfoma, pode ser só ali, eu vou fazer um tratamento mais restrito, ou pode ser amplo, mas geralmente esses linfomas a gente vai tratar geralmente com quimioterapia e eventualmente com radioterapia. A curabilidade de linfoma infantil ela é elevadíssima. Então, por exemplo, eu tenho um linfoma chamado linfoma de Burkitt, né? Tumor de Burkitt, ele é de crescimento ultra rápido, cresce em dias, pode fazer uma massa aqui, mas pode fazer uma massa abdominal muito grande. É uma coisa que tem um índice de cura perto de 93%. Uau, que bom ouvir isso. Mas eu preciso ser rápido. Ser rápido. Né? Eu curo.
Existe também, doutor, assim, tanto, leucemia ele é sistêmico, né? Sistêmico, é o sangue, é a circulação do sangue, a linfa também, enfim. A pergunta é, existe processo metastático também numa criança, doutor? Existe. Então, assim, quando eu falo de leucemia e linfoma, eu não falo de metástase, porque eu estou falando de infiltração, né? Então, assim, o sangue circula no corpo todo, então eu posso ter o sistema nervoso central infiltrado. Então eu vou ter célula no sistema nervoso central e a criança pode aí aparecer com, por exemplo, uma ptose, uma paralisia facial por infiltração por leucemia. Pode infiltrar testículo, eu tenho aumento de volume de testículo. Então, assim, aumento de volume de testículo pode ser câncer infantil, pode ser uma leucemia, pode ser um tumor de células germinativas, que é menos comum em infância, mas existe também, pega testículo, pega mais adolescente, altamente curável. Eu tenho um amigo que é oncologista, tem 70 anos, ele conseguiu tratar isso, ele nasceu em 75, ele está bem, está vivo até hoje, e ele tinha um tumor de testículo gigante metastático. Uau, e ele tratou e ficou bem. Então, isso pode acontecer também. Por isso que tem que ser rápido, né? Tem que ser rápido. A reação tem que ser rápida. Tem que ser rápido. Mas aí você falando de outras doenças que dão metástase, então assim, tumor de sistema nervoso central pode dar metástase, mas geralmente ela está localizada, pode ser fora. E tem outros tumores. Puxa, tem outros câncer infantil? Tem. Então assim, tem um muito famoso na televisão, que ficou o apresentador famoso, que é o retinoblastoma, que é aquele tumor ocular. Ele é de bebê pequeno, até 5 anos, e a questão é que assim, ele é altamente curável se eu pego ele intraocular. Então a taxa de cura é altíssima. Doutor, eu vou fazer uma pergunta, eu vou chamar a matéria, mas eu vou colocar uma pergunta aqui no ar. Quando é um câncer num adulto, né, tem lá a quimioterapia, a radioterapia, né, a cirurgia, né, quando necessário, enfim, tem um tratamento. Eu não sei se esse tratamento é mais leve ou mais agressivo. Numa criança, o tratamento, você falou, tem que ser rápido, tem que ser rápido. A criança aguenta um tratamento mais agressivo? Para ela é um tratamento mais agressivo? Mas antes de eu responder, doutor, eu queria convidar o senhor para assistir também comigo aqui, e você está em casa, porque o grupo de assistência à criança com câncer, mais conhecido como o GAC, né, é uma instituição sem fins lucrativos que atua desde 1995 no tratamento de crianças e adolescentes na luta contra o câncer, né? E a repórter Michele Ferreira foi até lá, em São José dos Campos, onde eu moro, né, mostrar esse importante trabalho para a gente. Eu já fui lá, realmente o trabalho é lindíssimo. Acompanhe a matéria. Olá, Frei Rinaldo, é uma alegria estar com você aqui no programa Saúde e Fé. O mês de fevereiro foi escolhido para o combate ao câncer infantil. E hoje eu estou aqui no GAC, em São José dos Campos, para acompanhar um pouquinho desse trabalho tão importante e que é referência na região do Vale do Paraíba. O Hospital GAC Vale do Paraíba, ele iniciou suas atividades em 2009. É um hospital que foi criado para atender todas as necessidades, desde a suspeita oncológica até todas as fases dos tratamentos necessários para crianças e jovens entre 0 e que recebem o diagnóstico até 19 anos. Então, o hospital ele veio da necessidade de justamente atender todos os pacientes da maneira correta, sem espera, sem atraso, dentro dos protocolos mais avançados e dentro de um ambiente criado especificamente para crianças e jovens. Além disso, a gente diagnosticando, a gente oferece todo o tratamento integral. Então, o hospital, ele é um hospital completo, de alta complexidade, tem a UTI, tem o centro cirúrgico, a central de quimioterapia, toda a parte de consultórios, as imagens. Então, todos os tratamentos, seja cirúrgico, seja quimioterápico, seja de internação, transfusão sanguínea, tudo que o paciente precisa é oferecido dentro deste mesmo complexo hospitalar, de alta complexidade e com equipamentos de última geração.
Então, o tratamento integral, desde o diagnóstico até o paciente curado ou até o paciente dentro do programa de cuidados paliativos, tudo é realizado no Hospital GAC Vale. A gente tem que lembrar que quando uma família, né, quando se descobre, quando se tem a suspeita de uma criança ou um jovem com câncer, todo mundo fica muito abalado, né? A família fica abalada, os pais ficam abalados, a comunidade em volta fica abalada. Então, quando toda essa família chega ao hospital, né, ele é todo construído, ele é todo ambientado, né, com as cores, de uma maneira que receba toda essa família, porque vai ser uma jornada de todo mundo junto, né? A gente fala que a gente não cuida só da criança ou só do adolescente, a gente também tem que acolher toda a família, porque é uma longa caminhada, né? Em média, o paciente fica em tratamento, né, e depois em acompanhamento durante mais de 5 anos. Então, o hospital passa a fazer parte da rotina, né, dessa criança e desse jovem, dessa mãe, desse pai, que vai acompanhar o tempo todo, toda a estrutura que ela é pensada, que nunca a criança ou jovem está sozinho, ela sempre vem acompanhada, sempre tem o seu pai, a sua mãe, o seu responsável legal, e são todos acolhidos da mesma maneira. Tem vários programas nos quais as famílias são inseridas, tem todo o suporte também para a família, para que realmente a adesão ao tratamento exista e tudo corra da maneira como tem que correr durante esse longo tempo. Então, o que a gente busca é isso, é lutar todos os dias junto com as crianças e jovens, junto com os seus familiares, para que todos recebam o melhor tratamento, o melhor acolhimento, né, e possam ter garantidos as suas chances de cura. Um atendimento qualificado e humano transforma qualquer tratamento em uma jornada mais leve. E a Valéria enfrentou grandes desafios ao descobrir o diagnóstico da Amanda, mas afirma que o GAC foi de extrema importância para a evolução na saúde da filha. Foi assustador, né? A gente não tinha noção, não tinha conhecimento, mas quando a gente chegou aqui foi tudo assim, eles são muito acolhedores, né? Assim, um hospital muito humano e assim, aqui dentro eu tive todo o apoio, tanto para tirar as dúvidas que eu tinha, tanto de acolhimento até mesmo do meu sistema nervoso, emocional. E eu falo que se não fosse eles, de verdade, assim, eu não sei o que teria sido nossas vidas. Tudo que a gente precisa aqui tem. A gente nem parece, para você ver, não parece que a gente está num hospital, num ambiente hospitalar. Tanto na internação, a gente tem uma área que é pra gente ficar, um jardim, e tem visita, vem cachorro, vem coelhinho, vem cavalo, e todo um suporte, qualquer coisa que você precisar, assistente social, conversar. Até, assim, te perguntam quando me receberam, você veio preparada, você tem roupa? Porque tem gente que vem pra cá sem roupa, tem a criança que usa fralda. Tudo que você precisa, esse hospital tem. E eu assino embaixo tudo o que essa senhora falou, realmente um testemunho. Mandar um abraço ao Dr. Marcelo, toda a equipe do GAC, né? A gente também apoia essas iniciativas com muito carinho, porque fica lá também em São José dos Campos, bem do ladinho da minha casa praticamente. Então, parabéns a toda a equipe do GAC pelo carinho, pelo trabalho maravilhoso, viu? Que fazem, assim, esses anjos, né? Que ajudam a salvar vidas e dar esperança. Então, parabéns de todo o coração a toda a equipe do GAC, viu, gente? Eu vou chamar o intervalo. Na sequência, eu vou fazer aquela pergunta para o doutor Cláudio, se um tratamento para a criança é mais agressivo, mais forte, mais pesado do que um tratamento de um adulto, por exemplo. Tudo isso e muito mais, inclusive com as perguntas do WhatsApp que você já está mandando. A gente volta já só para você. Já estamos de volta com o nosso Saúde e Fé. A gente viu uma reportagem linda do GAC. Quero mandar um beijo para a Michele, nossa repórter. Foi um trabalho maravilhoso. Parabéns, Michele, por esse trabalho lindíssimo aí. Abrilhanta ainda mais o nosso programa, o nosso tema, o nosso conteúdo, viu? Hoje estamos falando, minha gente, sobre câncer infantil. Conosco aqui o Dr. Cláudio Galvão de Castro Júnior, nosso médico oncologista pediátrico, que aceitou o nosso convite, está aqui nos ajudando a entender, justamente já que nós estamos nesse tempo aí de informação, de conscientização, de combate ao
câncer infantil. Doutor, depois a gente viu essa matéria bonita aí do GAC, lá em São Paulo também tem o GRAC, tem tantas outras iniciativas pelo país afora, né, doutor? Tem muita iniciativa. Felizmente a gente consegue muita iniciativa boa. Eu conheço muito bem o GAC, o pessoal é bacana e a gente tem que dizer que 75% do dinheiro eles têm que ir atrás de doação. Exato, o SUS exato. só cobre 25% do dinheiro que eles gastam. Então, é importante apoiar essas instituições. Exatamente, o que o doutor Cláudio acabou de falar é justamente assim, apoio. Tem alguma entidade, alguma iniciativa na sua cidade que trabalha nessa realidade do câncer aí com crianças? Por favor, não só com crianças, mas apoie, vale a pena, porque é resgate e salvamento de vidas. Doutor, eu fiz uma comparação. O tratamento no adulto é de um jeito, e o tratamento de uma criança é de outro jeito, ou é a mesma coisa, enfim? Vai depender do tipo de câncer. Então, assim, geralmente, criança tem uma tolerância à quimioterapia que é maior. Ela tolera melhor. Mais forte. Então, por exemplo, se eu pegar a leucemia linfóide aguda, só para simplificar, eu tenho um tipo de tratamento que eu consigo fazer, eu mais ou menos faço que parecido com uma criança até 30, no máximo 40 anos. Depois eu não consigo mais fazer. Então a criança tem uma tolerância. Então, ela aguenta mais? Ela aguenta mais. Tem um tipo de leucemia que é super rara, só para citar, mas chama leucemia mielomonocítica juvenil. A incidência é 1 para 1 milhão. Mas eu preciso transplantar essa criança. Geralmente as crianças são muito pequenas. Então eu uso um tipo de quimioterapia para fazer o transplante dessa criança muito intenso, muito forte, que só crianças de faixa etária menor conseguem. Se eu posso fazer em 5, 6 anos de idade, mas se eu tentar fazer essa mesma coisa com 17, 18 anos, talvez não dê certo. No adulto nem pensar. No adulto nem pensar. Então, não aguenta. A tolerância geralmente é maior. Entendi. Olha. Os órgãos são jovens, o metabolismo favorece. Então, geralmente, quase que uma regra, a criança tolera melhor. Claro, tem grupos especiais de pacientes, por exemplo, síndrome de Down, aí eu vou ter que ter cuidado com algumas drogas, algumas síndromes mais raras, então eu tenho um pouco mais de cuidado. Mas, sensu lato, de modo geral, as crianças toleram bem o tratamento. Agora, precisa ter uma estrutura, porque eu dou uma quimioterapia, a defesa dela vai lá para perto de zero, então se eu não tiver uma estrutura, igual acabou passando na reportagem, eu posso perder a criança com uma infecção, então eu preciso daquela estrutura. Ela fica mais forte, mas ela fica mais vulnerável. Exato, então eu preciso de um hospital adequado, uma estrutura adequada, que vai saber tratar dessas complicações. Eu dou uma super quimioterapia, a defesa cai, essa super quimioterapia, ela propicia cura na maioria dos casos, mas se eu não souber lidar com a complicação, eu vou perder esse paciente. Então, eu preciso da infraestrutura adequada para tratar essas crianças. Uma vez, doutor, que a criança, né, ela teve o câncer, seja ele qual for, foi tratada, passou o tempo, foi curada, enfim, etc. Tá ok, tranquila, assim. Ela vai ter, no longo da vida, algum cuidado mais específico que pode voltar lá na frente, pode ter algum reflexo lá na frente, doutor? Então, vai depender do tipo de câncer, mas assim, você olha, você dá 2 olhares. O primeiro olhar é para ver se a doença volta. Então, você vai fazer aquele acompanhamento, depende da doença. Por exemplo, algumas, com cerca de 2 anos, a gente já sabe que é muito pouco provável que a doença volte. Outras com 5 anos, a gente sabe que a probabilidade de voltar é menor. E outras até com 10 anos. Então, aquela mágica dos 5 anos é um número meio mágico. Alguns pacientes, por exemplo, linfoma de Burkitt, por exemplo, passou de 2 anos, é raríssimo a doença voltar. Linfoma de Hodgkin, às vezes eu preciso esperar mais tempo acompanhando. Mas eu tenho que ver o efeito tardio. Então, assim, alguns quimioterápicos, principalmente que a gente usava antigamente, pode dar uma cardiotoxicidade. Então, tem que acompanhar aquele coração daquela criança. Eu tenho que acompanhar, por exemplo, uma menina que teve linfoma de Hodgkin, fez uma radioterapia e pegou mama. Eu tenho que acompanhar para ver se eu não vou ter câncer de mama ali 10, 20 anos. Então, eu faço um segmento, né? Tem um segmento de mais curto prazo, ali perto desses 5 anos, de longo prazo, mesmo que o paciente não esteja voltando comigo, ele é recomendado. Eu falo, você vai passar nesse especialista de longo prazo para ver se não faz por exemplo, um problema de tireoide, né? Fazer um hipotireoidismo. Tem uma série de coisas que a gente vai seguindo. Então, tem sim um pool de complicações. A gente viu, né, com o passar das décadas, que a gente diminuiu essas complicações, mas elas existem. Agora, a gente falou do leucemia, linfoma, no sistema nervoso, enfim, mas, crianças,
Pensando assim na fase do adolescente, do jovem, assim, ele pode, por exemplo, ter um câncer de outro tipo de câncer? Pode, assim, pode. Osso, Então, assim, exemplo? eu posso ter câncer de osso, tem dois famosos, não precisa lembrar o nome, porque a sintomatologia é parecida, que é o sarcoma de Ewing e o osteosarcoma, são tumores ósseos, né? Então, eles vão pegar o osso, geralmente vão estar associados com trauma. O trauma causou o câncer? Não, nessa faixa etária, eles estão correndo. Então, ele vai cair, vai associar a batida, e ali falou, puxa, isso aqui, essa batida causou câncer, virou um câncer. Não, não é. O que acontece? Eu vou ter um aumento, geralmente, de volume ósseo, né? Isso vai dar um calombo ali, e criança, por exemplo, os tumores gostam muito aí de osso longo, né? Tanto no braço quanto na perna, vai aumentar aquele volume, ele realmente pode doer, né? Se eu deixar avançar, ele até pode causar perda de peso, o estado geral pode ser pior, mas é uma coisa que chama atenção. Um raio-x simples, você já olha e fala, poxa, isso aí pode ser um câncer. Então, existe câncer ósseo. É mais comum já nos adolescentes. Então, é um tipo de câncer, esse sarcoma de Ewing e o osteosarcoma, que tem tratamento, mas que eu preciso fazer o diagnóstico rápido, porque sim, esse é o tipo de câncer que ele pode começar pequeno e eu deixar ele crescer, ele vai crescendo até o dia que aparece uma metástase e aí tudo vai ficar mais complicado. Eles gostam de dar metástase no pulmão. Então, existem esses cânceres que são de adolescente. E, voltando um pouquinho na criança, tem também tumores abdominais, chamado tumor de Wilms, é um tumor renal, também absolutamente assintomático, a mãe está dando banho na criança e vê uma massa, uma bola na barriga. Esse é um tumor altamente curável, desde os anos 60 que se cura ele. Então, esse é um tumor que chama atenção. Tem um outro com um nome esquisito, que a gente acha que é na cabeça, que chama neuroblastoma. Não tem nada a ver com a cabeça. Mas é um tumor também que pode ser abdominal, também ele localizado, ele é altamente curável. Quando ele se espalha, ele já é um tumor mais complicado. Mas a mesma coisa também. Os mesmos sintomas, eu posso achar uma massa, ou eu posso ter uma apresentação parecida, por exemplo, com a gente citou de leucemia. E tem outros mais raros, que um chama rabdomiossarcoma, que é um nome feio, mas é um tumor muscular. E aí vale para todos os tumores musculares. Ele para criança, adolescente, também para... Adulto eu posso ter aí eu vou ter outras variantes, tá? Vou ter sarcoma. Mas é uma massa que vai crescendo, cresce aqui no meu braço, eu falo, poxa, ou no braço ou na perna, em algum lugar, não dói e aquilo pode ser um tumor. Então, por exemplo, você citou lipoma, claro, a maioria é lipoma, mas pode não ser um linfoma. Linfoma é um tumor de gordura, né? Você abre, tira... Que é benigno. Sai, na verdade, é uma gordura acumulada. Localizada ali, né? Mas aí eu posso ter uma coisa parecida que pode ser uma neoplasia, um câncer. Então, é muito importante saber que isso existe. E essa é a mensagem que eu dou. Não é porque não dói que é uma coisa que não é importante, né? Uma menina, adolescente, que está se desenvolvendo o corpinho, saindo seio, pode ali também ter um câncer de mama, doutor? Pode, mas é bastante incomum. Pode. É raro, tem que ter... Geralmente eu vou ter câncer de mama em menina, aí vai ser já para o final da adolescência. A gente tem visto câncer de mama em moças, assim, mais jovens, porque hábito alimentar, tudo mudou e também porque a tecnologia está permitindo que a gente diagnostique isso mais cedo. Mas você vê, por exemplo, ele tem muito câncer de mama já na faixa dos 30. Mais para baixo, para a faixa mais da adolescência, é bem mais incomum. Mas câncer de tireoide pode ter em criança, em menina, principalmente adolescente. Então, é uma coisa bastante rara. Que sinal que dá? Que sintoma que dá? Geralmente você vai ter aumento aqui localizado de tireoide. Vai ter dificuldade de engolir, é mais incomum, mas pode sim. Mas geralmente você vai ver um aumento, vai aparecer uma íngua, alguma coisa assim. Também assim, é um sinal genérico, mas assim, com ultrassom você consegue avaliar e falar, poxa, tem alguma coisa errada aqui e eu preciso fazer a avaliação. E a gente citou rapidamente um tumor raro, que é aquele retinoblastoma, ficou famoso, por causa do apresentador do Thiago Leifert, que é um tumor ocular, também altamente curável, desde que ele esteja dentro do olho. Então, o geral é aquele sinal assim, bater uma luz no olho da criança, dá um reflexo de olho de gato. Né? Mas o mais importante de tudo, para qualquer pai que vai ter filho, é muito importante fazer o chamado teste do olhinho. A criança nasceu, fazer uma avaliação oftalmológica no olho, que você consegue diagnosticar um monte de doença que não é só câncer, que você consegue agir prematuramente e evitar, por exemplo, perda de visão de criança, se eu fizer esse teste, que é de preferência com oftalmologista, que é relativamente simples. Então, isso pode ajudar muita gente a fazer teste do olhinho. Doutor Cláudio,
O avô teve câncer, o netinho vai ter? Depende, assim, a maioria das vezes não, né? Isso não. Existe algumas alterações, então tem umas mutações genéticas que até tem em nossa região, que tem famílias que vão ter câncer. Então, isso é uma condição relativamente rara, mas existe sim um tipo de mutação que confere esse problema. E aí, se eu detecto nessa família, eu tenho que saber se, por exemplo, o netinho carrega essa mutação, eu tenho que ficar vigiando essa pessoa. Okay. Porque a mutação que mais tem frequente aqui nessa região de Vale do Paraíba e até para o sul do Brasil, ela é uma síndrome com nome esquisito, chama Lifraumene, mas ela tem uma mutação chamada R337H, é um número. Então é uma síndrome um pouquinho mais branda, então a pessoa pode ter câncer na infância, mas ela pode ter câncer aos 80 anos. Okay. Então quem carrega essa mutação, infelizmente, vai ter que ficar monitorando para ver se não aparece câncer, pode aparecer com 30, 40, 60 ou não aparecer nunca. Então você tem... Mas isso é uma exceção. A maioria das vezes eu não sei. Então, o avô teve câncer. Qual foi o tipo de câncer de avô? O avô teve câncer. Tá, mas a tia também teve, outro primo também teve. Aí você vai montando uma possibilidade, aí você faz o teste genético. O doutor Cláudio, a gente tem a medula espinhal, que é aquela que está no meio da coluna, lá, etc. né? E temos a medula óssea que é a fábrica do sangue, que fica lá na região sacro ali, né? No osso do quadril, né? Pra gente é a quantidade onde tem mais fabricação, mas eu tenho nos ossos da coluna, eu posso ter aqui, estou fabricando sangue. Ok. Agora, por exemplo, uma pessoa que tem uma leucemia, né? Ou uma desregulagem aí na produção do sangue, uma criança pode fazer também, por exemplo, um transplante de medula óssea? Pode. A gente comentou da outra vez que a gente esteve aqui, né? Mas assim, a gente tem transplante de medula óssea feito em criança de meses. A maioria das crianças com leucemia não vai precisar de transplante de medula óssea nenhum. Leucemia? Com leucemia. Mas se precisar, a gente faz. Então eu tenho pacientes que eu transplantei em 1995, 96. E eles estão aí quase 30 anos em segmento. Então, dá para fazer transplante de medula óssea em criança, é um procedimento, não vou dizer que é comum, mas é um procedimento que existe, que tem vários centros no Brasil que fazem e que você consegue sim salvar muita vida. A maioria das leucemias não vão precisar, mas algumas muito agressivas, ou algumas que voltam, aí eu lanço mão do transplante de medula óssea. Ok. Agora, doutor Cláudio, assim, a gente viu a iniciativa do GAC, né? A gente viu o GRAC e outros hospitais, clínicas, etc., especializadas realmente em tratamento oncológico para criança. Agora, tudo isso, doutor, assim, o pai e a mãe no tratamento de uma criança com câncer, enfim, seja ele qual for, o pai e a mãe vai ter que se virar para bancar o tratamento? Então, a gente tem no câncer infantil uma vantagem que tem essas instituições de apoio que estão aí sofrendo, apanhando, porque quando essas instituições surgiram há 20, 30 anos atrás, o SUS aí cobria 60%, 70%, o SUS está cobrindo 25%. Okay. Então, essas instituições estão vivendo de doação para tratar no SUS. No convênio, a realidade é melhor, né? Mas às vezes, muitas vezes em criança, alguns medicamentos mais novos, a bula deles, por exemplo, eu tenho um medicamento lá que no exterior ele já está aprovado para ser usado em criança e a bula aqui não mudou. Então, às vezes eu tenho dificuldade de usar. Mas eu tenho coisa nova, por exemplo, para a leucemia linfóide aguda, tem uma droga chamada blinatumomab que a gente inclusive conseguiu incorporar no SUS. E que melhorou, assim, conseguiu fazer com que doenças muito graves, a criança entrasse com a doença em remissão, controlasse para possibilitar fazer um transplante. E muita criança está viva por causa dessa droga, que é uma droga inovadora, né? Já agora, claro, ela chegou no Brasil aí em 2015, em pesquisa, mas é uma droga que já está no mercado aí há 5, 6 anos. Então, o pai e a mãe têm esse amparo, doutor? Tem esse amparo. Às vezes você vai ter que brigar, às vezes você vai ter que ir atrás. Mas assim, para o grosso do câncer infantil, a gente pode dizer que felizmente a gente tem esse apoio. Para câncer de adulto, leucemias de adulto, a gente já tem uma restrição maior, tem muito remédio novo que não entrou. Criança, a gente mais ou menos que ainda está razoável, seguro. Mas tem um remédio mais e mais caro e as instituições estão aí com a dificuldade, com a corda no pescoço. Doutor, o assunto está tão bom que eu esqueci das perguntas do WhatsApp, então
a gente, com carinho, com respeito a você, a gente vai fazer agora. O Alan Freitas, de Campo Alegre, Alagoas. Obrigado, Alan. Deus te abençoe. Boa tarde para você. Quais exames são feitos para diagnosticar a leucemia? Minha filha de 8 anos está com manchas roxas nas costas e sente muita fraqueza. Pode ser um sinal de câncer? Pergunta o Alan, da filhinha dele de 8 anos, doutor. Bom, está lá em Campo Alegre, Alagoas. Alagoas tem, Maceió tem um centro de tratamento, tem gente muito boa lá. Um hemograma simples consegue responder se isso aí é uma suspeita de leucemia ou não. Então, assim, claro, isso é uma coisa genérica, claro. Eu estou vendo pela TV, mas essa criança, desse caso em particular, merece no mínimo um exame de sangue, um hemograma. Viu, Alan? Vai atrás disso, pelo amor de Deus, viu? Mais perguntas aqui, mais perguntas, o tempo já está acabando, gente, mas eu quero fazer. A Bianca Carolina, de Ribeirão de São Domingos, Minas Gerais. Boa tarde, Super Bianca, Deus te abençoe. Olá, Frei, doutor. Meu filho de 12 anos já quebrou o braço 6 vezes. Oh, meu Deus. Isso é sinal de câncer nos ossos? Ele é muito levado, vive brincando na rua e caindo. Fico muito preocupada. É a mãe Bianca preocupada com o filho de 12 anos, o arteiro aí, doutor. Se foi 6 vezes, né, eu acho que não é sinal de câncer nos ossos, mas uma fratura pode ser. Agora, no caso de ser 6 vezes, precisa ver se ele quebrou no mesmo local. Então, esse é um problema técnico de consolidação. Não foi bem... Ossos de vidro, então não tem isso porque... Não, tem algumas doenças que podem dar um tipo de fragilidade, okay. Então também assim, esse menino precisa ser melhor avaliado para saber se é... Por quem? Primeiro o ortopedista e segundo, eventualmente até um endócrino ou um pediatra para saber se eventualmente ele tem alguns tipos de doença bastante raras, mas que eu posso ter o osso um pouquinho mais frágil, um osso de vidro. Então são doenças incomuns, mas já tive, até esses tempos uma mãe me mandou mensagem, uma menina que tomou um remédio muito particular para conseguir aumentar assim, a força da calcificação do osso. Então, se ele quebrou 6 vezes, é preciso ver onde é que ele quebrou, se é no mesmo ponto, se é um problema técnico ou se realmente eu tenho aí uma criança com uma outra doença. Mamãe, vai atrás disso, olha a dica, viu? Mais perguntas aqui chegando, mais perguntas. A Noeli Martins, aqui de Aparecida. Oi, Noeli, boa tarde, bem-vinda, Noeli. Que bom que está conosco aqui no programa. Minha filhinha tem 6 meses e às vezes percebo que ela não acompanha com o olhar quando falo com ela. Pode ser um sinal de câncer nos olhinhos? Pergunta a Noeli, preocupada com a filhinha dela de 6 meses. Doutor. 6 meses, eu acho que ela precisa ir no pediatra fazer uma avaliação, porque assim, câncer no olhinho, geralmente você consegue aí o ideal é você ter um foco de luz, pode ser a luz do celular, e ver se tem um reflexo diferente. Se ela não está acompanhando, aí você vai ter que realmente fazer a consulta pediátrica, saber por que ela não está acompanhando, se ela está desatenta, se é um outro problema, ou se realmente a criança está preocupada com outra coisa, ou se ela... Então, assim, mas eu acho que assim, todas essas perguntas que você fez, todas essas pessoas têm que procurar no mínimo um pediatra. Gente, que maravilha, gente. Câncer infantil, que aula que recebemos hoje. Quantas informações valiosíssimas. Tivemos o prazer de conversar com o Dr. Cláudio Galvão de Castro Júnior, nosso médico oncologista pediatra. O telefone, os contatos do Dr. Cláudio estão aí na tela, você pode copiar, você pode printar a tela, você pode ir numa suspeita de tudo aquilo que você entendeu hoje, receber as informações. Vai atrás, procure ajuda aí, por favor. É o seu filho, dá tempo. Um câncer infantil tem chances maravilhosas, gigantescas de curas. Então, vai atrás também. Doutor Cláudio, sempre é um prazer recebê-lo aqui. O senhor é muito querido, muito simpático, né? Comunica bem, a gente entende, a gente aprende, viu, doutor? Viu? Muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. Que Deus abençoe. Sucesso muito obrigado. E portas abertas para outras visitas suas, tá, doutor? Né? A gente aprendeu aí com muito carinho a cuidar do nosso corpo, né? As informações, câncer infantil. E o nosso espírito, precisamos também alimentar, fortalecer, minha gente. O pecado é um câncer, então a gente precisa fortalecer a nossa vida espiritual para a gente evitar esses cânceres. Nosso momento de oração. Senhor Jesus, médico dos médicos, neste momento de oração, deposito em teu sagrado coração todos aqueles que enfrentam a enfermidade do câncer. Renovai em cada alma a esperança de que as tempestades não perduram a vida toda. Muitos se encontram em um mar agitado de preocupações e tristezas sem fim. Segura em cada mão e transforma as dores em confiança, o medo em certeza da vitória. Amado Jesus, sabemos que tudo pode ser mudado pela força da oração.
E nessa certeza, acreditamos que nunca irá desamparar teus amados filhos e filhas em situação de enfermidade. Amém. Gostaria muito que você se unisse a mim nesse momento num sentido de gratidão. Gratidão a Deus pela vida do Dr. Cláudio, quantas informações valiosíssimas, os médicos que passam pelo programa. A gente viu tantas iniciativas, o GAC, né, existem tantas iniciativas pelo país afora, né, de gente que tem essa preocupação maravilhosa de pensar no outro, de fazer de tudo para que o outro seja resgatado de sua dignidade, acima de tudo dessas situações muitas vezes limites. Quero colocar nesse momento em oração no manto sagrado de Nossa Senhora, que é a nossa mãe, nossa padroeira, Nossa Senhora Aparecida, São Peregrino, que é o protetor contra o mal do câncer. Quero colocar todas as pessoas que descobriram o diagnóstico do câncer, vão fazer cirurgias, quimioterapias, radioterapias, as crianças que estão em tratamento também. Quero colocar nesse momento pedindo essa graça, essa força de Deus. Deus não manda doença, a gente sabe disso. Eu sou o Deus que te cura. Então, confiando nessa palavra, eu queria colocar nesse momento também a sua casa, a sua vida, a sua família, os seus sonhos, os seus projetos, esse final de semana aí também com a sua família, viu? Senhor, nós queremos te louvar e te bendizer por esse momento tão especial. Pedimos agora, Senhor, a tua bênção de modo especial sobre esta água, Senhor. Prepara aquele copo d'água, vamos dar uma bênção especial. Essa água que a gente vai tomar, esse sacramental. Dignai o Senhor abençoá-lo, santificá-lo, purificá-lo. Que através desse sacramental, dessa bênção, o Senhor possa derramar sobre cada um de nós, principalmente nossas casas, nossas famílias, os enfermos, nossas crianças, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Pode tomar a sua água, que Deus abençoe. Essa eu vou dedicar ao Dr. Cláudio, viu, gente? Muitíssimo obrigado, nossa equipe, obrigado a você pelo carinho, bom final de semana, continue se cuidando, minha gente. Semana que vem estaremos aqui com mais uma edição do nosso Saúde e Fé. Bom final de semana, fiquem com Deus e cuide desse corpo, ele é templo vivo do Espírito Santo de Deus. Deus abençoe.